Então, hoje eu vou falar da parte profana, que aí é a parte que vai falar sobre o que que é mais, o que é possível, o que é mais possível acontecer com aquelas cartas, né? Ah, a gente, aqui nessa ilustração tem paus, copas, espada, ouro, e na vertical, rei, rainha, soldado, escravo e os ases. Então, cada naipe, ele representa um tipo de atividade. Então, paus é tudo que se refere a trabalho, a casa, estabilidade afetiva, tudo que é base na vida, básico. Copas, as relações e a forma da gente apresentar a nossa pessoa. Então, qual é a forma que eu me apresento? E como que essa forma atinge ou não, agrada ou não as pessoas, e como eu faço para ser aceito no ambiente com a forma que eu estou determinando ser. Então, é a forma que você incorpora a si mesmo e como você se relaciona com as pessoas e com o ambiente, é copas. Espadas já é você assumindo a sua especialidade, as capacidades, os dons, os conhecimentos que você tem, para realizar uma tarefa que você considera importante, não só para si, mas como para a comunidade, para o ambiente, para a sociedade. Então, é você assumindo a sua função específica, que é determinada pelos seus dons, de acordo com os seus interesses. E o naipe de ouro é você aprender e ensinar. E é como usar a aprendizagem, ela enche a gente de energia, é um alimento. Então, a sabedoria, a aprendizagem é um alimento espiritual, é um alimento para a nossa curiosidade, é um incentivo para continuar aprendendo. Então, ouro significa, é o naipe da aprendizagem e do uso da energia, de como você se aproximar das coisas que você se identifica para se carregar de energia para realizar o seu trabalho. Então, isso é mais ou menos no geralzão. Agora, eu vou falar mais específico de quais são as situações que estão aí, que o naipe de espadas fala. Eu gosto de separar as figuras, porque é nas figuras que a gente vê pessoas e identifica as pessoas na sua vida. Então, o rei de espadas, ele fala de um momento importante onde você está definindo a sua função e dando início à realização dela. O rei, ele não é só a definição, mas ele é o início. Então, o rei de espadas é quando você está definindo. Essa é a função que eu quero realizar, essa é a minha profissão, essas são as minhas especialidades. E quando você define, é como se o universo te presenteia com a oportunidade de realizar. Ou seja, não adianta eu definir se eu não posso fazer. Então, as coisas têm que sincronizar. O que eu defino e conquisto uma posição que me permite exercer aquele papel. Então, o rei de espadas, ele vai falar do início, por exemplo, de um trabalho onde você vai usar os seus dons, as suas capacidades. Quer dizer, um rei de paus pode falar no início de um trabalho que é para você ganhar dinheiro, não necessariamente você vai estar realizando a sua função. Um rei de copas pode falar de um trabalho onde você vai poder desenvolver o seu dom, vai poder se comunicar muito bem, vai ser um ambiente agradável, muito mais ligado ao ambiente, a você poder representar o seu papel, mas meio se formando, você está moldando o seu perfil ainda. No rei de espadas, o seu perfil está pronto, todo mundo sabe, você é engenheiro. Engenheiro está assumindo uma posição agora aonde você vai usar a engenharia, e a engenharia é uma função
que tem a ver com seus dons. Então, ali, se a pessoa está com o rei de espadas, ela está usando aquilo que ela tem de melhor, as suas especialidades naquele momento. Lógico que você pode aumentar as suas especialidades, você pode acrescentar coisas, você pode se aperfeiçoar, mas você está dentro da sua determinação, da sua função, da sua missão de vida. Então, o rei de espadas sempre vai falar um momento muito importante de início e aonde a pessoa está muito centrada naquilo que ela gosta de fazer, valoriza, tem o dom para fazer, né? E está fazendo uma coisa que ela acha legal. Agora, o rei de espadas, ele também pode falar de um homem interferindo na vida de uma pessoa. Então, um homem interferindo na vida de uma mulher, ou até um homem interferindo na vida de um homem. Não necessariamente é afetivamente. Pode ser um homem que tem uma profissão bem definida, que tem uma função bem definida, um homem maduro, bem determinado, uma pessoa que luta pelo aquilo que quer, tem um ideal, tem um idealismo, pode estar ajudando, por exemplo, um outro homem, o seu consulente homem, a conseguir um trabalho, ou é um sócio, ou até uma representação do pai, de um irmão, ou até de um filho, mas as características dessa pessoa vai ser uma pessoa, um homem determinado, ser um homem maduro, que está usando aquilo que ele tem de especial, cumpre uma função importante na sociedade, tem uma conexão com o seu idealismo, com a sua filosofia de vida. Então, o rei de espadas é um homem muito centrado, que pratica, de um lado social, os seus ideais também. Para uma mulher, é um homem muito importante, um homem que provavelmente aí, se afetivamente, é uma alma gêmea. É um homem que tem uma identificação profunda com ela no idealismo, na definição de vida, na missão, quer dizer, uma pessoa que respeita ela naquilo que ela faz, se orgulha dela, e ela também tem orgulho dele, por ele ter essa determinação, por ele ter essa ideologia, quer dizer, ela combina com o jeito dele. Lógico, às vezes você pode ver incompatibilidades, quer dizer, ele tem uma ideologia muito forte, ela tem outra, ou ela não está muito preocupada com isso. Então, por exemplo, um rei de espadas e ela aparece como uma dama de paus. Tudo bem, ela pode estar dando uma segurança, uma estrutura, cuidar dele, mas ela não tem o nível dele. Ela não está no nível dele. Ela se preocupa com a casa, com a empregada, né, com a doença, e ele já com um pensamento mais global, profissão, mundo, notícias, né? Então, às vezes, você vê aí uma incompatibilidade. Agora, por exemplo, um rei de espadas com uma dama de espadas, ela também é fria, meio fria, calculista, tem independente, ou uma dama de ouro, ela é sábia, ela é sensível, mas é sábia, tem presença de espírito. Então, aí são mulheres mais fortes que combinam mais com um rei de espadas, que é um homem determinado, forte e independente. Né? O filho independente, bem centrado, que determina, que vai fazer, vai atrás e realiza, né? Como profissão, uma pessoa que tem o dom da administração, da liderança, uma pessoa que organiza os projetos e todas as etapas de um projeto, uma pessoa que pode exercer essa liderança, a liderança para a realização do projeto, né? Então, aí são as associações do rei de espadas. Depois, a dama de espadas, ela já fala um momento de ação. É o momento que a pessoa está usando todas as capacidades que ela tem
para atingir um determinado objetivo, para lutar por uma determinada realização, e ela sente que ela tem o poder sobre as capacidades, ela está usando as capacidades que ela tem, então ela sente poderosa, ela sente que ela tem a energia e tudo que ela precisa para realizar a tarefa, mas ela pode até estar vivendo um momento um pouco difícil, planejando a melhor forma de usar tudo que ela tem para poder atingir os objetivos. Então, a dama de espadas, a premeditação, a premeditação, ela é a organização, planejamento, estratégia, ela é administradora, e ela tem muito a ver com a carta 11, com a persuasão. Ela é a mesma deusa que está ali, ela controla a força do leão. Então, ela está usando as capacidades, está usando as capacidades para realizar os objetivos, tem estratégia, está planejando a melhor forma de usar o que ela tem. Então, vai aparecer no momento onde a pessoa está se sentindo segura de que ela está em controle da situação. Então, às vezes aparece depois de uma batalha, ela criou uma estrutura e aí vem a 52. Então, ela se sente segura de que agora ela está tudo sob controle, que ela tem o controle da situação. E pode aparecer com uma mulher, e aí uma filha, a mãe, ou para um homem, uma mulher. E aí também vai ver se combina com ele ou não, conforme qual o tipo que rei que ele é, né? Ela pode ser independente demais e meio fria para um rei de copas, que é romântico, ou ser uma mulher adequada para um rei de ouro, que é um homem ocupado, cheio de atividades, e que quer uma mulher independente, como também um rei de espadas, que quer uma mulher que vai incentivar ele, que vai dar força, que ela sempre tem atrás de um grande homem, sempre tem uma grande mulher. Né? Então, a 52 vai ser essa grande mulher, essa mulher forte, que vai estar do lado ali do homem. Para uma mãe, pode ser uma mãe assim, meio manipuladora, né? que quer controlar a vida do filho. Uma filha, ou uma filha, às vezes, mais fria, também pode falar, ou centrada, que já está bem direcionada na vida, ou assim, um pouco fria, que quer manipular as coisas também, então pode ter um lado, às vezes, meio negativo, no sentido de, ela faz tudo muito bem, mas ela quer ser a dona, né, do pedaço. Pode ser um pouco nesse sentido também. Já o soldado de espadas, o soldado sempre é a força da vontade, enquanto que o escravo é a força da necessidade. Então, o soldado de espadas é o ressentimento, e ele fala do momento onde você está aceitando o desafio de lutar pelos seus ideais. Então, você sente que tem capacidades para fazer, para levar aquela tarefa adiante. É um desafio aquela tarefa, porque você está provando a sua competência com aquela tarefa. Então, é um momento de desafio, porque você está realizando algo muito importante para a sua autoestima também. É algo que vai comprovar a sua competência, a sua capacidade. Então, é a luta pela realização dos seus ideais, para fazer valer sua vontade, pelas suas razões. E, então, é uma carta que você está empenhado em realizar algo muito importante para você e que vai trazer um benefício
a nível de realização pessoal, como também de libertação de preconceitos que você tinha de você mesmo. Então, o soldado de espadas é um momento que a pessoa está aceitando o desafio de, por exemplo, fazer uma prova importante. É o mês do exame da OAB, é o mês do vestibular, de um concurso que ela vai fazer, um trabalho onde ela vai mostrar a capacidade dela, uma entrevista para um trabalho que pode ser muito bom para ela. A pessoa finalmente aprendendo a defender as próprias ideias, a se defender. E às vezes pode falar de uma pessoa, de uma terceira pessoa, um pouco agressiva. Tanto uma pessoa, você pode dizer, tanto de uma pessoa que é um batalhador, que lutou para se fazer, por exemplo, um rei de ouro. Ah, ele é um homem rico, é um homem poderoso, mas junto com a 53, mas um batalhador, ele fez, ele construiu a fortuna dele, né? Então, você vai para falar de uma pessoa, você vai usar as várias características que aparecem no jogo. Então, se no jogo aparece o rei de espadas, o rei de ouro e o soldado de ouro, pode estar se falando da mesma pessoa e dando uma característica a mais. Às vezes pode ser uma pessoa agressiva, mas aí pode ser, isso seria junto a 34, que não está aqui porque não é uma figura e nem um as. Mas pode ser, como eu falei, um batalhador, uma pessoa. Mas é uma pessoa que luta pelo que quer, pelas ideias, pelas razões, pelos objetivos, argumenta, que argumenta. E às vezes que está sempre na defesa. Aí se vê, eu falo várias coisas, porque vai depender das cartas que estão ao redor. Então, pode ter, às vezes, dobradinhas, né? Falando, por exemplo, a 52 com a 57. Eu aprendi a lidar com as minhas emoções. Então, agora eu já não, já não sou tão agressiva, já não sou tão crítica. Mas a crítica também vem na carta 54 no escravo, aonde ele fala, bom, é o momento onde a pessoa está avaliando o que vale a pena, o que eu já fiz, o que vale a pena, o que é importante para mim agora. Mas é o momento que a pessoa se pergunta, quantas vezes eu coloquei os outros como mais importantes do que eu? Quantas vezes eu dei mais importância para os outros? Porque fazem melhor, porque ganham mais, porque são mais bacana, ou porque parece que tem mais problemas. Então, quantas vezes eu coloquei a expectativa do outro em primeiro plano e não o que eu gostaria de ser ou fazer? Então, é um momento de avaliação e mais também pode falar de momentos, por exemplo, também de você estar fazendo um exame, sendo avaliado, passando por uma avaliação, um problema de justiça. Aí fala pessoas neutras, pessoas que estão conseguindo manter a neutralidade e fazer a justiça está sendo feita, um momento de um julgamento, de uma audiência, um advogado entrando na sua vida, pode ser para trabalhar, para ser o seu advogado, ou até uma pessoa ponderada, um mediador, que pode estar interferindo, ou até um mediador ser uma característica, por exemplo, do homem que a gente está descrevendo, ou da mulher que a gente está descrevendo. Ele é muito crítico, mas ele tem uma visão neutra, ele acaba mostrando para mim o que é certo, o que não é errado, o que vai dar certo, o que não, quer dizer,
pessoa que tem observação. Então, o escravo de espadas, o exame, ele pode dizer dessa pessoa que ponderada, mediador, que é o mediador, que é ponderado. Ou até de um juiz, um advogado, uma coisa assim. Agora, o as já é um momento sempre muito importante, principalmente o as de espadas. Porque o as de espadas, ele diz, você conquistou algo que era muito importante para você. Isso é uma conquista importante, por outro lado, uma libertação de uma pressão kármica que você vivia. O que significa isso? Quer dizer, você tinha uma obrigação que veio ou da família ou até das dificuldades que você viveu. Então, tipo, a família teve muita dificuldade com casa, teve que ficar mudando de casa em casa, e isso era uma aflição muito grande. Então, enquanto você não consegue uma casa própria, você não se permite, por exemplo, entrar numa relação afetiva. Ou enquanto você não conseguir aquele trabalho legal, você também não se permite uma relação. Né? Acho que tem muita, a gente não se permite ser feliz enquanto não cumprir certas tarefas, que aí eu chamo as tarefas kármicas. E aqui a 64, a veemência, é exatamente o momento onde você está cumprindo, está realizando uma dessas tarefas e com isso se libertando daquela pressão e que até impedia de realizar outras coisas. Então, é uma conquista libertadora. Então, vai aparecer, por exemplo, passou no concurso, passou no vestibular, passou na OAB, comprou uma casa, conquistou uma promoção. Às vezes, por exemplo, casou. Às vezes, o casamento é uma conquista, porque aquilo era uma coisa muito importante para você provar para sua família que você era capaz de ter um casamento legal, sei lá, entendeu? Ou até era muito importante um casamento, porque, não, sei lá, você já tem um filho, quer uma família para aquele filho que você não conseguiu ter no primeiro casamento, ou para ter aquele filho, ou, sei lá. Existem muitas coisas que a gente define como sendo tarefas importantes que a gente tem que cumprir. Então, quando a gente faz o jogo da linha do tempo, que a gente coloca os arcanos menores mês a mês, então um arcano menor para cada mês, aquele mês onde vai aparecer a carta 64 é um mês muito importante, onde aconteceu essa situação que foi uma conquista importante e uma libertação. Por isso que o 64 é muito normal ele vir com a carta 12, com o apostolado, que também é uma conquista e uma libertação. Então, aí você vê a 12, há uma grande virada, porque você conquistou aquilo que você estava se sacrificando. E aí, naquele mês, sei lá, em dezembro, foi o final. Aí você fala isso, daí a pessoa fala, sim, em dezembro acabou minha tese, que eu passei anos fazendo. Ou, eu finalmente passei na OAB, ganhei meu diploma. Então, aí a pessoa vai localizar naquele mês que você viu o 64, aquela situação importante. Às vezes, a 64 pode falar de, por exemplo, uma descoberta em relação a uma situação da família, que liberta a pessoa da culpa. Por exemplo, a mulher se separou, tendo 2 filhos. A família toda criticou, inclusive o irmão, muito careta, não, imagina, casou, tem filho, não pode separar. De repente, fica assim, maior escândalo na família, porque esse irmão, caretão, justamente, a mulher descobriu que ele tem uma amante, tem até uma filha com amante. Pronto, a casa caiu. Mas o quê? Aquela pessoa que te julgou tanto, aquela família que te julgou tanto,
não tinha moral para fazer isso. Então, aí você acaba se perdoando em função de perceber que os seus algozes eram pior do que você. Então, poxa, ele me criticou tanto, mas ele fez muito pior. Então, eu também não foi tão. O que eu fiz não foi tão ruim assim, tão comparado com o que a outra pessoa. Então, aí meio você se perdoa por causa de uma falta maior que aconteceu. Então, uma libertação de um preconceito que você tinha de você mesmo, que estava te impedindo, às vezes, de ser feliz. Como eu falei, às vezes a gente não se permite não se permite ser feliz em função de uma culpa, de alguma coisa, ou uma tarefa, ou uma culpa que você carrega. Então, a 64 é a libertação dessa culpa.